Programa Júnior Moço Revela, mais uma vez juntinho com vocês. E se nós estamos há quase 13 anos no ar, é número de sorte, 13 é número de sorte. E hoje eu vou receber um convidado que é muito querido, não só por mim, mas por toda a população, porque ele tirou muitas dúvidas e continua tirando dúvidas da população sobre saúde. De quem nós estamos falando? Do marido da Ana Helena. Quem? Pai da Helena. E também está chegando o Pietro. Isso mesmo. Doutor Leandro, seja bem-vindo, doutor Leandro. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Prazer em receber. Sinta-se em casa. Que é importante se sentir em casa para a gente falar tudo. Se arruma. Doutor Leandro. Doutor Leandro é o nome que é bem... Assim, a gente costuma falar Doutor Leandro Fonseca porque a gente está constantemente vendo um sucesso que se tornou suas lives. Verdade. E tirando dúvida e fazendo um trabalho de suma importância para a população, desmistificando muita coisa e levando realmente o que tem que ser dito. Sim, esse foi o meu propósito, né? Quando começou... Na verdade, eu já fazia isso muito antes do Covid, muito tempo mesmo. Aí quando começou o Covid, começou aquela bagunça, ninguém sabia nada. Até nós mesmo, até os médicos. A gente tinha que ler, todo dia lia coisa nova e mudava tudo a cada minuto mudava tudo. Daí eu falei, eu acho que eu vou começar a falar para a população e falar, como eu sempre falei, sem termos técnicos. Primeiro que eu também não gosto de falar termos técnicos, eu acho que termos técnicos... talvez só entre dois médicos, e olhe lá. E aí começou a fazer um grande sucesso e eu continuei fazendo e senti que isso realmente levava algo de bom para a população. Falando em algo de bom da população, muitas pessoas não conhecem o Leandro anterior, né? O Leandro menino, né? O Leandro, digamos assim, mais humilde. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua realidade de vida, porque muitas pessoas, quando veem a gente atuando, acham que a gente nasceu pronto, nasceu com tudo, né? É sempre engraçado a gente pensar, né, do jeito que você acabou de falar. Todo mundo vê esse lado, né, só que não sabe o que a gente já passou, qual a nossa história. Eu nasci em Guarulhos, não passei fome nunca na minha vida, meus pais já. Mas eu tive uma infância, para mim, eu acho que fantástica. A gente não tinha um recurso financeiro, mas a gente tinha aquela rua antiga, a rua boa, a rua saudável. Então eu jogava bolinha de gude, empinava pipa, pega-pega, fazia de tudo na rua, vivia na rua, eu estudava bastante também, eu estudava de manhã, chegava à tarde, eu lembro até hoje, almoçava. Às vezes assistia um desenho, minha mãe deixava até as 3 horas da tarde, depois das 3 horas tinha que fazer lição e depois estava liberado. Então a gente fazia aquela lição rapidinho para sair para brincar. E eu acho que isso é muito importante, a gente vê as crianças de hoje que não tem mais isso. Infelizmente a rua hoje tem uma conotação bem diferente, né, do que tinha naquela época. Eu sempre observei muito as coisas, então eu observava assim ao meu redor, o que tinha das pessoas, assim, quem falava melhor, quem tinha um certo grau cultural maior. E eu sempre observava ali onde eu morava que eram os médicos. Aquilo, desde criancinha, me fazia algo diferente. Eu ia para uma consulta, como eu era moleque de rua, me quebrava muito mesmo, me machucava. Caí de laje, pegando pipa, fiz muita coisa assim. E aí quando eu chegava no médico, normalmente o ortopedista na época, normalmente, era uma pessoa diferenciada. Eu sentia uma paz, um conteúdo, um jeito, ele sempre falava de qualquer coisa, sempre estava inteirado com as coisas, diferente do meio que eu vivia com as pessoas que eu vivia. E ali aquilo foi acendendo uma luz assim para mim. Eu não tinha tantos exemplos no lugar que eu vivia. Não tinha... nem uma expectativa glamurosa. Não. É uma coisa, foi pela realidade, talvez o destino. A gente vai observando as coisas. Eu devo muito, talvez, ao meu pediatra. Talvez é por isso que eu escolhi esse caminho.
Porque ali onde a gente vivia, imagina, minha mãe e meu pai foi para Guarulhos, meu pai trabalhava na Philips, e eles casaram com 20 anos, dois meninos, né, com 20 anos casaram e mudaram de cidade. Eles moravam, a família na Moca, Guarulhos já é outra cidade. E foram longe da família e os dois sozinhos. E eu nasci, eles tinham 23 anos. Então imagina, duas ali, recém-adultos, né, cuidando de uma criança. E eles não tinham muita informação. Então foi o pediatra que fez, eu lembro até hoje, eu tenho até hoje guardado o caderninho do que comer, na hora que comer, como que faz, as vacinas, isso, aquilo. E isso minha mãe seguiu à risca. Meu pai e minha mãe, eles seguiram à risca mesmo. Então assim, tudo que ele falava, ela seguia, eu não escutava mais ninguém. Então eu tive realmente uma educação boa dentro da minha casa. Eu tive amparos por médicos, por pessoas em volta que fizeram isso com os meus pais e eles passaram isso para mim. E eu acho que a gente vai estudando, vai observando as coisas e vai querendo sempre se melhorar, né? Melhorar a si próprio, ficar cada vez, sei lá, melhor para uma sociedade e para a tua família também. E aí, logo pequenininho, eu lembro, acho que eu estava na 5ª série, eu falei para meus pais, olha, esse colégio que eu tô aí é muito fraco. É muito clube, sabe? É muito clube. Eu nem preciso fazer lição, nem aí, minhas notas são boas. Eu falei, acho que isso não vai me levar a nada. Aí eu falei para eles, pode me trocar. Eles me trocaram na 6ª série, foi um colégio muito forte, talvez o colégio mais forte de Guarulhos na época. Eu tinha bolsa, eles não conseguiam pagar, mas consegui bolsa. E eu lembro que foi... Nossa, meu 6º ano foi punk para passar de ano. Tive que sofrer mesmo, suar. Porque eu vim defasado bastante naquela época para aquele colégio, que chama Guilherme de Almeida, ainda tem lá em Guarulhos. E aí eu lembro que isso mudou a minha cabeça. Eu falava com meus pais, olha, estou mudando de colégio agora porque eu quero ser médico. E aí, imagina, né, uma criança, né, falar isso. E aí meus pais, como todos os pais, incentivam, mas não botavam uma fé, né? Minha família inteira, né? Meus primos falavam, o que você quer? Eu quero ser médico. Daí os caras, putz, né? E aí eu segui aquilo. E aquilo realmente era uma grande vontade. Leandro, você está falando aí da escola. Queria que você falasse um pouquinho, para quem está lá em casa, conhecer um pouquinho mais sobre a sua infância, né? Um Natal, assim, que tem uma representatividade grande para você, que ficou na sua memória, você fala assim, isso marcou um Natal. Era um momento excepcional, um momento muito diferenciado na minha família, porque a casa do meu avô, lá na Moca, na verdade é um quintalzão assim, que moram umas 4, 5 famílias, até hoje. Na verdade, assim, os primos vão casando, não tem onde, constrói um puxadinho e vai todo mundo lá. É a famosa maloca da Moca mesmo. Minha família mora. E que é uma delícia, né? É uma delícia, é um quintalzão. Só que imagina isso no Natal. Juntava todo mundo na casa do meu avô, o quintal inteiro. A gente chamava do quintal inteiro. E minha família são todos músicos. Então vinha um que tocava pandeiro, vinha outro que tocava cavaquinho, vinha outro que não sei o quê. Quando juntava todo mundo, mas fazia uma roda de samba de botar inveja mesmo, porque os caras eram músicos profissionais. E eu lembro desde criança, eu ali tentando, ou com chacoalhinho aqueles de Yakult, na época, ou pegava 2 latinhas de refrigerante, né, colocava arroz e tentava ficar ali. E aí, aquilo foi também me incentivando para um outro lado da música, da cultura. Aquilo ali eu vi dentro da minha casa. E meu avô era músico mesmo, profissional. As rádios antigamente eram ao vivo. Acho que a abertura de uma das rádios de Guarulhos, meu avô fez ao vivo lá. Então, assim, isso muito me incentivou. E ali no Natal, quando estava todo mundo lá, a porta da casa do meu avô era aberta. Então vinha um monte de gente fazer a ceia com a gente. Vinha morador de rua, vinha pessoas que realmente não tinham família. Então fazia uma grande família lá. E isso para mim, até me arrepia. Eu tô falando, me arrepia mesmo, porque é uma coisa que infelizmente a gente talvez perdeu essa noção de Natal, né? Aquilo para mim era uma coisa muito fantástica, muito. E assim, dentro de toda essa conjuntura da infância, um cheiro que tinha em sua infância, que lembra assim, nossa, esse cheiro lembra a minha infância.
Nossa, Dama da Noite. Dama da Noite. Tinha uma árvore Dama da Noite lá e eu lembro que quando eu saía na rua à noite, porque a gente ficava na rua à noite, era bem diferente as coisas, né? Sei lá, eu tinha 9, 10 anos, ficava na porta de casa, um monte de gente, crianças, né? Brincando, e à noite, no calor, sempre tinha uma Dama da Noite lá na minha rua. Esse cheiro me lembra a minha infância. E dentro dessa trajetória, né, então, já existia um lado de fazer, né, para o próximo estabelecido na família, né? Aí, doutor Leandro, né, se formou na universidade como médico, que não foi fácil. Não. E como que foi esse percurso, né, de poder entrar numa faculdade de medicina, as dificuldades e principalmente as barreiras de um país que não acredita na educação, não acredita na cultura, não acredita na saúde? Na verdade, joga contra, né? Joga contra tudo. Você fala, eu quero ir, eu posso dar para a sociedade depois, posso devolver. Não, é isso que a gente sente, né? Do outro lado. Não foi nada fácil. Eu fiz escola pública, eu fiz colegial público. Tá certo que foi um baita de um colegial, era uma escola técnica federal na época, mas estava muito distante de um vestibular de medicina. Tanto é que eu achava assim, como eu fiz a escola técnica federal, facilmente eu vou prestar o primeiro vestibular. Eu não vou nem prestar muitos. Olha a arrogância que eu tinha naquela época. Eu tomei uma baita numa sapatada que a gente vai aprendendo, né? Eu falei, não vou nem prestar muitos, vou prestar só o vestibular da PUC na época. E como eu não posso pagar, eu vou prestar Marília. Marília é uma cidade longe, eu duvido que todo mundo vai querer fazer Marília. Eu não tinha noção do que era um vestibular de medicina, não tinha. Aí eu prestei, eu lembro até hoje, tinha, eu acho que 7.500 candidatos. Eu fiquei em 6.200. Assim, eu acho que eu só perdi para os brancos nulos e aquelas pessoas que chutaram a prova inteira. Que fizeram só um X. Colocaram o nome talvez. Não, eu liguei, eu falei, não é possível. Eu falei, não, eu falei, alguma coisa está errada. Aí, lógico que alguma coisa estava errada. No colegial eu não tive química, eu não tive geografia, eu não tive história, não tive inglês. Aí você pega um vestibular, como os grandes vestibulares, FUVEST, Unicamp, é certeza que seria massacrado. Daí eu falei assim, mas não é possível, será que eu estou tão distante assim? Daí eu falei, vamos ter que resolver, né? Vai ter que resolver isso aí. Eu quero fazer, eu vou ter que dar um jeito. Eu tocava na noite nessa época. Então, assim, desde os meus 13 anos de idade, eu já comecei a tocar na noite. E eu juntava meu dinheiro. Eu não precisava gastar, adolescente, solteiro, não precisava gastar. Aí eu fui, me matriculei num cursinho, eu lembro que ganhei 20% de desconto para pagar à vista, eu paguei meu cursinho e comecei a fazer. Foi no Etapa, lá na São Joaquim. Nossa, quando eu cheguei lá, eu percebi a diferença da coisa. Eu falei, nossa, eu entendi o porquê eu estava lá no final. Eu não tinha visto nada daquelas matérias. E isso é um grande problema no Brasil. Não é só eu, são todos. As pessoas que saem de um colégio público hoje, infelizmente, se pegar um vestibular de uma FUVEST, vai achar que não aprendeu a ler, vai achar que aquilo é grego. E não passei pela escola. Não passei pela escola. Parece que a gente ficou, sei lá, 8 mais 3, 11 anos ali de colégio, ou 12 agora, são 9. E parece que você não passou pela escola. Parece que aquilo lá, eu nunca vi isso na minha vida. E aí, de empresário de sucesso, médico bem-sucedido, entra na vida pública política. Então, da onde que surge essa, digamos assim, lançada para a vida pública e política? Mas isso vai responder no segundo bloco. Estamos terminando o primeiro bloco com o Dr. Leandro e já voltamos. Bom, bonito e barato. Móveis e artigos em MDF cru. Sabe aquela loja que você entra e não quer mais sair? É aqui, na Bom, Bonito e Barato, aonde você vai se deliciar com muitas novidades. Aqui tem de tudo para você
se deliciar. Rua Paula Ney, 1060, cidade de Votorantim. Telefone 988052206, 98807-5371. Vem pra Bom, Bonito e Barato. Tá esperando o quê? O ontem já foi. O futuro está chegando. Venha fazer teatro com o Júnior Mosco. Venha ser um grande ator, uma grande atriz. Chegou a sua oportunidade. Vem junto com a gente. Vem fazer teatro. Você aí, vai ficar sem fazer arte? Venha correndo fazer arte com o Júnior Mosco. As vagas do Faça Arte já estão acabando, mas corra que ainda dá tempo. Faça como eu, venha fazer a sua. Venha fazer arte com o Júnior Mosco. Venha que faça arte. Vem que faça arte. Miau Companhia Veterinária. Tudo do bom e do melhor para o seu pet. Internação e exames laboratoriais 24 horas no local. Traga já o seu bichinho. Rua Antônio Walter 63, Centro, na Rua do PA, Votorantim. Telefone 15 996 47 97 40, 15 30 19 13 33. Volta no segundo bloco, o doutor Leandro Fonseca, e eu tinha falado no bloco anterior dessa lançada, né, um empresário de sucesso, um médico muito respeitado e se lança como político. Por quê? Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? A vida calma, sossegada. Poderia estar, né? Poderia Sem estar. a política, sim. É porque, como a gente já falou desde criança, aquela vontade de fazer pelo próximo, aquilo que eu aprendi na minha casa. Meu avô, infelizmente, faleceu em 2020, durante a minha campanha, mas aquilo não sai da gente, né? Isso é da minha família, eu acho que isso é muito do brasileiro. O brasileiro, eu acho que a gente passa tantos perrengues, para falar uma palavra bem comum, que a gente tem essa coisa de ajudar o próximo. Tem essa coisa, a gente está se afundando aqui, não, dá a mão, vamos junto, vamos tentar sair dessa junto. O brasileiro, eu acredito que é muito isso. Não só eu sinta isso, mas eu acho que como a grande maioria. E aí chegou uma época, eu como médico, diretor clínico lá de Capivari, tentei fazer o meu melhor, fiz o meu melhor, isso eu tenho certeza, eu durmo tranquilo. Para quem vai assistir que é de Capivari sabe que isso é verdade. Aí chega um momento que você esbarra na política. Não tem como você não esbarrar. Você começa a galgar espaço dentro de qualquer trabalho, vem sempre um momento que você fala assim, olha, daqui para cima eu preciso do político para resolver certas coisas. Senão não anda. Senão não vai. E normalmente não vai mesmo, porque a hora que você depende do político, aí que não vai. E esse é um grande problema que eu acredito que a gente tem no país. E aí, é lógico, esbarrou no prefeito lá de Capivari. Aí ele começou a surfar na minha onda, que as coisas estavam andando, que tinha um médico lá que ficava 24 horas por dia em cima do hospital, lá. E aí alguém, não sei o porquê fez isso, colocou uma enquete no Facebook e colocou meu nome como possível candidato a prefeito de Capivari. E meu nome deu estourado. Pronto, daquele momento para frente... O prefeito enlouqueceu. Não, ali eu vi o inferno na terra. Ele parou de pagar o hospital, começou a boicotar tudo que eu queria fazer, queria melhorar o hospital, não, vamos fazer assim, faz ao contrário. Daí eu chamei ele na minha casa, ele foi na minha casa, falei, olha, eu não sou candidato e nunca serei candidato a prefeito de Capivari. Eu amo as pessoas daqui. Amo as pessoas daqui, tanto é que eu trabalho 24 horas por dia. Mas não é a cidade que eu tenho interesse em ser prefeito.
Se um dia eu pensar em política, eu vou sair lá na minha cidade que eu moro, que eu sou de Sorocaba. É a cidade que eu vivo. Aí, mesmo assim, eu acho que ele não acreditou muito e continuou fazendo as coisas não corretas. Vou tirar do meu caminho. Até hoje eu não recebi. Eu tenho um processo lá, até hoje eu não recebi. Mas aí, como eu não dependia da parte financeira daquilo para estar lá, ele arrumou uma briga grande. Porque eu sou turrão, eu vou até o final. Daí eu falei, você não vai pagar? Tá bom, você não quer que eu faça as coisas? Ok. Peguei um eletro, doei para o hospital. Você não vai comprar? Eu dou. E vou ficar aqui. E eu entrava nas lives e falava, pessoal, eu estou aqui, sou diretor clínico, o que vocês precisarem, eu não saio daqui. Mesmo não recebendo. Aí meu nome estourou mais ainda. Só que não era política isso. Eu estava fazendo por quê? Em benefício da Porque população. eu adotei aquilo. Na verdade, eu falei assim, se eu não tiver capacidade de, como diretor clínico de um hospital, melhorar um hospital, eu não estou fazendo certo comigo. Então eu falei, isso daqui é algo pessoal. É comigo. O negócio é comigo, não é contra os outros, é contra mim mesmo. Então eu vou ficar e vou fazer. Daí eles começaram a ver que não ia dar certo, aí começaram a deixar eu trabalhar, mesmo assim sem pagar. Todo mundo fala, eu odeio política. Se não entrar na política, a gente não resolve as coisas. E nesse momento eu falei, quer saber? Se precisa tomar a caneta desses caras para fazer o bem, eu vou um dia tomar a caneta desses caras. Você é uma pessoa que briga pela causa da população. Sim. Você deixa os interesses do Leandro, né, para brigar pela causa da população. Vamos falar um pouco sobre a educação e como que está a saúde no nosso país. O que fazer e a gente pode ter uma esperança? Então, aí vai. O que você vai fazer quando você estiver de frente lá com as pessoas? Eu já vou juntar nessa pergunta. Eu acho que a gente só vai ter esperança de verdade quando a gente trocar... muitas pessoas me falam assim, cara, você é um cara do bem, você é um cara de paz, por que você vai se enfiar nessa? E tem por que brigar, porque muitas vezes as pessoas... fica brigando fla-flu, né? Sou do contra, né? Sou do contra, mas do que você é do contra? Não, eu sou do contra. Aí você é a favor ao quê? É a favor do quê? Contra o quê e a favor do quê? Então, é baseado nisso que a gente fica pensando, principalmente, eu penso muito na educação e cultura, porque eu acho que tendo uma educação e cultura e boa, é unido, né? É unido. A saúde vai melhorar. Sim, né? Ela vai ter um avanço, né? Se a gente pensar, sei lá, a Coreia do Sul, pós-guerra mundial, os caras investiram apenas e tão somente na educação. Educação já abrange a cultura, é junto, não tem como você distanciar uma coisa da outra. Mas se você... É o que eu falo. Muitas pessoas falam agora, a gente está de novo polarizado entre direita e esquerda. Eu não acredito nisso. De verdade. A gente não tem nem direita nem esquerda. A gente tem um bando de pessoas que dividem a sociedade para cada um ter o seu voto. É o que eu acredito no fundo. E que depois se juntam. Né? É lógico, e depois chega a noite, vai todos para o mesmo restaurante, pode até ficar em mesa diferente, se não tiver câmera, eles se juntam na mesa. Agora, se tiver uma câmera, é capaz de um atacar aviãozinho no outro, de tão infantil que é essa política. Agora, o objetivo não é só diminuir a corrupção, e o que você vai fazer com esse dinheiro? É ter projeto, é ter pessoas técnicas. Não adianta nada você pegar um montante, sei lá, Sorocaba, 2 bilhões e pouco. Pegar outras cidades que tem mais dinheiro ainda, você pega esse montante, esse bolo de dinheiro e você joga na mão de um monte de pessoas que não são técnicas. Não vai sair projeto. Ou seja, técnicos para ocupar os cargos que tem que ser de técnico. Sim. Saúde, técnico. Educação, técnico. Sim, cultura, técnico, claro. Né? Agricultura, você vai colocar um cara lá que, sei lá, o cara nunca, não é músico, não faz teatro, não é ator, não é nada, nunca trabalhou com cultura, você vai colocar o cara de secretário de cultura. A gente já sabe o que vai acontecer. Não vai acontecer. E assim por diante. Por exemplo, não adianta você colocar um médico lá que também não conheça da estrutura, porque não vai rolar. O médico, para ser secretário, o cara tem que saber de saúde pública. O cara tem que viver dentro do SUS. É gestão, tem que saber. O cara tem que, sei lá, ter uma linha empresarial. Podemos entender que a saúde vai ser o braço forte do Dr. Leandro. A saúde eu não tenho como deixar de lado, nem a educação. Nem a educação. Não dá. São duas coisas que para mim é pilar da minha vida. Eu acho que
A minha vida inteira foi construída em relação esses dois pilares. O SUS, a gente tem um grande problema, que é o meio de campo que eu falo. O setor primário, todo mundo vai para o pronto-socorro, que já não era para isso acontecer. Só que aí fizeram um SUS em 88, não conversaram com os russos, colocaram lá um programa, ninguém sabe como aquilo funciona, não tem educação. Eu acredito que uma educação, por exemplo, desde a escola lá, pequenininho, já começa como o SUS funciona com os aluninhos, como você tem que fazer prevenção de saúde. Eu acho que isso é uma matéria obrigatória numa escola. O cara pelo menos chegar para o pai e mãe, você está com dor no ombro há 30 dias? Ah, mas você não vai no pronto-socorro, né? Eu aprendi na escola que não é no pronto-socorro que cuida disso. Você vai lá na UBS. O nome já diz pronto-socorro. É, isso. Eu sei, mas é difícil, porque não é falado. Que não é explicado, né? E aí o que acontece? Fica uma massa de pessoas indo e voltando nesse pronto-socorro, às vezes com câncer gástrico, às vezes com uma diabetes descompensada, às vezes com um monte de problema, e não tem tratamento. E aí acaba, no mínimo, piorando o quadro. O SUS ficou vazio entre os especialistas. Então, assim, se você observar, todo mundo fala, a gente precisa acabar com a fila dos especialistas do SUS. Precisa acabar com a fila de exames no SUS. Poxa, mas é de hoje. É de sempre. Por que em vez de ficar cortando a fila, não faz um sistema que funciona? Esse sistema de atendimento em linha reta, falei muito isso na época de candidato a prefeito. Porque precisa ser implantado. Precisa olhar para o SUS e ver os gargalos dele. Não adianta a gente falar que está tudo bem. Vamos colocar um novo hospital de pronto-socorro? Cara, dá até desânimo. É só para inaugurar. Dá até desânimo. Sabe, não vai resolver nada. Sabe aquela coisa? Vamos fazer um show de cultura de cada final de semana? Não vai resolver a base. Tem que entrar nas escolas, tem que dar acesso às crianças. É uma questão lógica, né? A saúde tem que ir onde o povo está, a educação onde o povo está, a cultura onde o povo está. E é sempre é ao contrário, eles querem, né, que as pessoas venham buscar informação e não a informação chegue até as pessoas. Né? Exato. Mas eu acho é meio que uma massa de manobra mesmo, né? Cria-se uma fila enorme e aí os jeitinhos políticos, o cara vai lá no vereador, tal vereador consegue encaixar. Só que isso é uma sacanagem sem limites. Porque imagina assim, o pai de alguém tá ali, é o próximo da fila. Aí chega o último que tá lá 4 anos depois de fila, coloca o cara na frente. Porque o político pediu. Não, isso pediu daí... não, né? Mandou, né? Então, isso daí pra mim é o fim do mundo. Esse tipo de coisa eu não ajudo. O que eu recebo de mensagem, e eu infelizmente explico, desculpa. Você acharia justo que fosse o seu pai o próximo e aí eu colocasse outra pessoa? Não, então não faço mesmo. Não faço mesmo. Tem que resolver o sistema como um todo. Não ficar tampando buraco, né? Tem que recapear de novo? Vai ter que fazer tudo de novo. Faz de novo. Faz de novo. Mas faz de uma vez que funcione. Estivemos aqui com o Dr. Leandro Fonseca. Um ser humano ímpar, que está fazendo e pretende fazer muito mais pela população, pelo seu povo. Dr. Leandro fala que não quer muito sair do conforto, mas ele em prol do próximo, também ele pensa nele. Mentira, ele pensa assim no povo, ele quer sim deixar uma vida linda para o Pietro e para a Helena, mas ele pensa muito no povo. Pensa, porque se não pensasse, não estaria aí lutando. E é homem como o Dr. Leandro que a gente tem que acreditar, porque são pessoas assim que pode fazer pela educação, pela saúde e pode fazer pelo próximo. São homens assim que o nosso país precisa para uma construção melhor e para um amanhã seja mais florido. Obrigado, doutor Leandro. Meu Deus. Foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Eu só quero a fórmula para eu ficar esbelto sempre e elegante. Seja bem-vindo. Muito obrigado de novo. Realização: Associação Fazendo Arte.